Sem Censura está começando agora. Nesses últimos anos andam acontecendo cada crime, daqueles que ninguém entende como é que um ser humano é capaz dessas coisas. Coisas de psicopatas. E o pior é que esse transtorno de personalidade não tem cura. E quando a gente fala em psicopata, pensa naquele bandido terrível. É um engano. No livro Mentes Perigosas, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa mostra que o psicopata mora ao lado. Ou seja, ele pode ser aquele nosso vizinho com cara de pacato, jeito de que não faz mal a uma mosca. Aliás, ele pode até não fazer mal mesmo a mosca. Mas com o outro ser humano, não há a menor compaixão. Eles são frios e calculistas. Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. A gente tem que fazer uma separação entre o psicopata e o esquizofrênico, tem o ideia. Bipolar, O psicótico é o que o povo popular chama de louco. O que é o psicótico? É aquela pessoa que rompe a fronteira da realidade e passa a ter delírios e alucinações. O que é delírio? Delírio é eu viver uma realidade que não é a realidade compatível com as pessoas. Então, por exemplo, eu posso ter um delírio que o FBI está me perseguindo porque eu tenho uma informação que é capaz acabar com os poços de petróleo do Iraque, tá? Então eu passo a imaginar que as pessoas na rua estão me olhando, estão falando de mim. Isso é uma psicose, isso é um doente mental. O psicopata, apesar do nome parecer que é doente mental, não é na realidade um doente mental. O psicopata, ele antes de tudo, uma forma de existir, é um tipo de personalidade, uma personalidade bastante nociva, mas é uma personalidade. Ele não fica psicopata, ele nasce psicopata. Então, se a gente pudesse dizer o que é o psicopata? É a personalidade que traz com ela, na sua índole, a maldade. Eu adoraria falar assim, o mal não existe, tem cura para o câncer, a AIDS também a gente já curou, mas o fato é que o mal existe. E a gente tem muita dificuldade de encarar isso. A gente fecha os olhos, a gente tapa os ouvidos e a gente não quer saber que a maldade existe e na sua essência. Um psicopata é uma pessoa do mal, ela é o mal. O que significa isso? Ela não tem sentimento. O psicopata ele é 100% razão, por isso que ele tem que ser punido, porque racionalmente ele sabe o que faz, quando faz e com quem faz. Ele sabe, racionalmente ele é brilhante. Por isso é tão maquiavélico, por isso ele planeja tudo. Agora, afetivamente, não existe. Essas pessoas fingem sentimentos, mas eles não sentem sentimento. Então, a definição básica, sine qua non, psicopata é aquele cara que tem impossibilidade de ter afeto real. Eu gosto até muito de uma frase da Anaïs Nin que diz: a única doença que existe é a incapacidade de amar. Um psicopata não ama ninguém. Ele usa as pessoas. Ele está atrás de poder, de status e de prazer, nessa ordem. Então você ou qualquer outra pessoa, um psicopata, é simplesmente um objeto para ele chegar a um determinado lugar. Por isso que eu fico muito assustada, porque o Código Penal da gente, que data de 1940 e pouco, se eu não me engano, ele põe psicopata como tudo que fosse doente mental. Isso é um absurdo, porque um psicopata, ele é tão racional que ele sabe exatamente o que faz. Ele não tem nenhum problema. Então a gente tem que separar o que é a maldade do que é a doença mental. O psicopata é a estrutura dele ser assim, buscar o poder. Eu costumo dizer, e a gente tem que ter muito cuidado, porque o psicopata ele é meio que inseto em volta da lâmpada, né? Então todas as pessoas que têm um pouquinho de projeção vão estar sempre cercadas de psicopatas que estão ali tentando te bajular. Cuidado com bajuladores, com pessoas que te elogiam demais, pessoas que sempre dizem as frases certas, sempre te impressionam bem demais. Todo mundo fala bem daquela pessoa, ela tem sempre uma palavra certa para te dizer, né? Porque é um teatro, eles são os grandes atores da vida real. E ao mesmo tempo são os grandes vampiros, eles são predadores. Eles não estão ali nunca, eles estão ali sempre para te usar. Você é sempre uma parte que eles vão utilizar para chegar a um objetivo. É bem diferente. E é uma coisa tão real, quer dizer, o campo da neurociência evoluiu tanto que hoje já se descobriu que existe de fato um funcionamento cerebral alterado dessas pessoas. E 2 brasileiros que ganharam prêmios nos Estados Unidos e aqui ainda não tiveram esses méritos reconhecidos, que é o Jorge Mol Neto e o Ricardo Oliveira, eles fizeram um teste de imagem onde você coloca uma série de figuras num telão
e o cérebro e vai se fazendo uma ressonância funcional magnética, quer dizer, vendo como é que funcionam as áreas do cérebro quando se vê aquelas imagens. E botaram ali crianças sendo estupradas, cenas de guerra, ao mesmo tempo um pôr do sol no arpoador, uma música bonita tocando, flores, quer dizer, cenas que teriam que fazer uma modulação emocional muito grande. O sistema límbico, que é uma área do cérebro que a gente tem bem no centro do cérebro, é a central emocional da gente. O que se viu? Que nas pessoas que não eram psicopatas, esse funcionamento alterava barbaramente, tanto no funcionamento dessa área, das emoções, como no físico. Né? As pessoas eram tomadas de suor, de tremores, de taquicardia. E quando se fazia o teste em psicopatas, tudo era igual. Nada de suor, nada de taquicardia. E a paisagem e a cena de pedofilia, a reação é a mesma. Então, por exemplo, se você me perguntar, Bia, passa no detector de mentira? Psicopata passa mole no detector de mentira. Mole. Detector de mentira é pra gente, que tem culpa de mentir. E aí a gente fica nervoso, entendeu? Eles não têm arrependimento, eles não têm remorso, eles não têm culpa. E eles gostam de ser assim. Por exemplo, para eles, todo psicopata ele tem uma imagem de si mesmo exacerbada no sentido de grandeza, eles são egocêntricos, eles se acham realmente. Benevolente com ele mesmo, né? Não, ele é muito legal. Se perdoa muito. Não, ele nem se perdoa porque não tem o que perdoar. Ele é perfeito. Ele não tem culpa. Ele é perfeito. Isso é uma fraqueza da gente, dessa gente chata, que sente demais, chora demais. A gente é uma coisa esquisita para eles, entendeu? Como também a gente não consegue entender como eles funcionam. Se você for ver doença mental, tem dois aspectos. Ou você classifica uma coisa como doente mental porque ele não tem noção da realidade, ele não tem consciência da realidade, ele vive outra realidade, ou porque ele sofre. Né? Você pode ter uma classificação, tipo assim, doença mental é aquilo que traz sofrimento, por isso que você trata como um deprimido, tá? Uma depressão, uma doença mental, porque traz sofrimento. Muito bem, o psicopata nem vive uma outra realidade, ele sabe exatamente a realidade que ele vive, nem sequer tem sofrimento. Ele é assim. E o que torna uma pessoa psicopata? Ele Ou ele nasce nasce assim. Ele nasce assim? Ele Isso é nasce comprovado assim. cientificamente? Sim. Segundo o que você estava... Tem uma metáfora da música, né? Eu estava olhando o Francis me lembrando, bonita isso. Fala Que essa a gente fala que o psicopata, ele sabe a letra, mas ele não sabe a melodia. Sei. Ele é capaz, por exemplo, ele é capaz de aprender como racionalmente. Racionalmente ele é capaz de fingir tristeza, de fingir alegria, mas ele não sente. E ele aprende, porque racionalmente... E fazer maldade para ele é muito simples, porque o que acontece? A emoção nos faz se colocar no lugar do outro. Né? Eu não te faço uma maldade porque eu me boto no lugar e eu falo, poxa, isso é horrível se eu fizesse isso, alguém fizesse comigo. Ele não tem esse sentimento de empatia. Então são pessoas que podem ter carreiras brilhantes, porque eles não se incomodam de passar por cima. Um estrago. Exatamente. Então, isso eu fico muito preocupada, porque nos países em que isso já está muito bem organizado, os psicopatas, além de serem tratados com todo o rigor da lei, Austrália, Inglaterra, Canadá, o que acontece é que eles são separados, né? Separados, eles são criminosos, por exemplo, no sistema penitenciário. Eles são minoria, em média 20%, 80% são criminosos, não psicopatas. Quer dizer, tem algum grau de sentimento. Então, o que se faz? Você trabalha aquele que pode ser recuperável. Você não mistura. E se ele for do tipo muito predador, que seriam aqueles mais graves, esses que têm prazer em ver sangue, não basta matar, tem que degolar, tem que esquartejar, eles são postos em celas separadas pro resto da vida. Por quê? Porque são animais selvagens. E como é que ele pode ser recuperado? Não pode. Não pode. Pode. Através de... É isso, eu adoraria dizer... Choques, isso que eu estou falando. Eu adoraria dizer... eu espero que nos próximos 10 anos, porque esse assunto é um assunto que as pessoas não falam, não estudam. Talvez isso esteja mudando um pouco, porque se investir maciçamente
em pesquisa, pode ser que daqui a 10 anos a gente descubra, olha, tem uma maneira de acionar, Atuando sei lá, no uma cérebro, instalação do microchip no sistema emocional. Não sei, é a minha esperança. Agora, não é botando para debaixo do tapete que isso vai acontecer.